Então eu comecei a ter assim um interesse pela costura por causa da minha irmã. Eu aprendi com ela, minha irmã mais velha. A gente, como tinha poucos recursos, então minha irmã, desde cedo, minha mãe colocou ela para aprender um pouco de corte e costura e ela começou a confeccionar as nossas roupas. Às vezes eu ficava até do lado sentada, observando ela costurar e ela pedia para eu e minhas irmãs fazermos algumas coisas na ajuda, né, para a confecção das roupas. Eu não tinha essa ideia de ser uma costureira. Foi a partir mesmo da minha irmã mais velha que eu aprendi a ter gosto pela costura. Mas é óbvio que se eu não tivesse esse contato direto com ela, com a costura, eu teria feito outra coisa. Porque eu tinha a ideia de fazer outras coisas na minha vida. Por exemplo, administração, contabilidade. Eu desejava fazer coisas totalmente diferentes da que eu faço hoje. Eu aprendi a costurar, vamos dizer assim, desde pequena, quando eu comecei a confeccionar as roupas das minhas bonecas. Quer dizer, eu já comecei aí, mas eu fiz um curso, né, aos 12 anos, mas que foi de grande proveito. E nesse curso eu aprendi a dominar, não é, todo, vamos dizer assim, a arte da costura. Uma vizinha minha, que era costureira, aí ela morava perto de mim, aí eu me interessei para ela me ensinar, porque eu não tinha, assim, dinheiro para pagar a costura da minha roupa, da minha filha, que era tudo pequena, aí eu me interessei a fazer as minhas e fazer as dela. Até hoje eu ainda costuro, dei os tapetes, forro de cama, essas coisas assim. Eu diria que costurar para mim é algo muito importante, que se eu não fizesse, minha vida seria vazia. Eu não consigo ser uma pessoa parada. Então eu gosto de estar ativa 24 horas por dia, quer dizer, fora a hora de dormir, é claro. Mas até na hora de dormir eu estou sonhando com roupas, com corte, com costura. Então quer dizer, a costura para mim é tudo. Então eu não poderia viver sem costurar. A costura, em alguns momentos da minha vida, até me ajudou. Porque quando a gente está envolvido em algum trabalho manual, a gente aprende a exercitar a paciência, a gente aprende a não se sentir tão sozinho. Por exemplo, após o rompimento do meu primeiro casamento, eu passei muito tempo vivendo sozinha. Então, a costura passou a ser para mim tipo uma companhia. Eu não tinha momentos assim de tristeza, de solidão, porque eu ficava tão entretida com as minhas atividades quando eu não tinha, por exemplo, quando eu não estava no trabalho, que eu estava em casa com tempo livre. Então uma parte desse tempo eu usava para costurar. Então aquilo me ajudou a não me sentir só. Hoje eu me sinto feliz. Às vezes, quando eu não tenho o que fazer, pego as minhas costuras, meus tapetes, vou fazer. Aquilo ali, para mim, é um sossego, um descanso. Porque quando eu não costurava, ia trabalhar, plantar coisas, feijão, essas coisas, de roça. E quando chegava em casa, para não estar parada, ia fazer minhas costuras. Costura é um mundo assim, vamos dizer, encantador. Então isso para mim é fascinante. É uma coisa que eu tenho paixão por isso. Então eu gosto de mexer com isso, com esse material, com linha, agulha, tecido, enfim. É um mundo que eu gosto. Aqui eu preparo comida e costuro. E aqui onde todo mundo vem, só fica aqui na cozinha. Aí eu preparei o meu cantinho para costurar aqui.
É o ambiente que eu mais passo tempo, é no quarto de costura. É onde eu me sinto bem, é onde eu gosto de estar, né? E mesmo que um dia eu venha deixar de costurar para outras pessoas, ainda assim eu não vou deixar de costurar para mim mesma, de fazer as coisas que eu gosto. Então esse espaço sempre vai existir, independente da minha idade. Eu sei que enquanto eu tiver condições de executar a costura, eu farei e eu farei com muito prazer. Por exemplo, a morte do meu esposo. Claro que foi um tempo difícil, mas a costura me ajudou muito a superar a perda, a dor, né? E assim me deu muita força, muito, vamos dizer, suporte, né? Para vencer a tristeza, porque querendo ou não, a tristeza ela fica. Então a costura me ajudou bastante nisso. Bem, era se eu não fizesse nada, não costurasse, eu acho que era mais difícil para mim ficar assim parada. Porque eu sempre trabalhava na roça, trabalhava em roça e trabalhava fazendo costura quando eu chegava em casa. Eu, para ficar sem trabalhar, sem fazer nada, para mim me sinto mal. Eu tenho que fazer alguma coisa para ir me entretendo. Eu penso que a minha cabeça está entretida na costura e eu não estou pensando em coisa ruim. Quando você está ocupado com a sua mente ali na costura, sem dúvida você não tem tempo para pensar na dor, né? Então, de certa forma, a dor se torna inexistente. Não que ela não exista, mas é como se não existisse, não é? A gente se realiza na costura. A gente se sente independente, a gente se sente capaz. A gente tem que ter amor à arte. Então, a costura é uma arte. Então, com ela, a gente tem prazer. Eu, pessoalmente, eu tenho um prazer enorme de costurar. Costurar para mim significa tudo, porque hoje praticamente a minha vida depende da costura. Então a minha vida hoje se resume a isso. Então a costura é tudo, não é? Porque veio eu aperreada, eu não tenho o que fazer. Aí eu só fico para lá e para cá, para lá e para cá. Quando eu estou costurando, a minha mente só está ali, ué, naquela costura.